Oi, gente! Bom dia! Aqui é a Clara para mais um episódio do ClaraCast. Estamos no nosso primeiríssimo episódio ao vivo com uma convidada mais que especial, a nossa Isa Fê. Oi, bom dia, gente! A Isa é cantora, para quem não conhece um pouquinho dela. Ela é uma cantora incrível aqui de Cuiabá. E hoje a gente está ao vivo tanto na rádio quanto no YouTube. Então, muito obrigada para todo mundo que está assistindo. Um beijo. Obrigada pela audiência. E hoje nós vamos contar um pouquinho da história da Isa, como é que ela começou na música, como é que ela se tornou essa cantora tão grande que ela é hoje aqui no nosso estado. Então conta obrigada. um pouquinho pra gente, Isa, como é que você começou na música? Quero começar agradecendo. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E eu comecei muito pequena, tive muita influência da minha família. Comecei ali dentro de casa, minha mãe sempre gostou muito de ouvir música. Eu tinha uma tia que era cantora, tinha tios que tinham uma banda de rock também. E aí aquilo já começou a me inspirar muito, né? E aí lá na escola, com 5, 6 anos, eu comecei a ter musicalização. E aí foi a partir desse momento que eu comecei a me desenvolver mesmo, né? E não parei mais. E assim, você estava contando aqui pra gente tem o making of que a gente conversa antes, que você começou a tocar muito nova. Com quantos anos, mais ou menos, você começou a sua carreira? Com quantos anos você começou a tocar e se envolver com a música? Então, eu comecei com essas aulas de musicalização que tinha na escola, comecei tocando flauta com 5, 6 anos. E ali eu já vi que eu gostava bastante de música, apesar de flauta ser um instrumento muito irritante no começo, aquela flauta doce, sabe? Eu obrigava minha avó e minha mãe sempre nas apresentações, mas eu percebi ali que eu tinha uma coisa especial pra mim, sabe? E aí com 9 anos eu ganhei um teclado e um violão dos meus pais. E aí, no começo, eu e meu irmão, a gente ficou, assim, muito encantado com o teclado, sabe? É uma coisa, assim, meio eletrônica e tal. E aí, a gente deixou o violão meio de lado. Aí, minha mãe virou pro meu pai e falou pertinho de mim, assim, eu acho que a gente vai ter que devolver o violão. Ninguém gostou do violão. Eu falei, não, negativo, ninguém vai devolver nada aqui. Eu peguei aquele violão e comecei a tocar. E aí, desde então, não parei mais. Eu percebi que eu tinha muita facilidade. Eu acho que eu estava muito interessada, sabe? Então, assim, em 1, 2 meses eu já estava tocando, sabe? Já estava fazendo as batidas e eu era muito pequenininha. Então, acho que era até engraçadinho, assim, eu com aquele violão e tal. Pequenininha e o violão grandão, de você. Mas, assim, em relação à sua família, você sempre sentiu o apoio da sua família, assim? Então, como a gente eu sou de uma família humilde, sabe? Nunca me faltou nada, mas também eu nunca pude sonhar muito grande, assim, sabe? Nunca foi uma coisa tipo, eu posso ser o que eu quiser. Então, acho que desde pequena, eu sempre tive isso na minha cabeça, que não era assim, que eu podia ser o que eu quiser. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito sonhadora. Meu pai é muito sonhador, ele nunca desistiu do sonho dele. E, em comparação à minha mãe, é muito pé no chão. E aí, eu sempre tive essa coisa da minha mãe, sabe, de querer ter a aprovação dela. Então, eu via que ela não botava, assim, fé, assim, de verdade, mas ela sempre achou muito lindo. Eles nunca me reprovaram nisso, sabe? Eles sempre falaram, não, é isso mesmo. Eles sempre me colocaram para fazer aula de várias coisas também. Eu fazia dança, eu fazia canto, eu fazia violão, coral, sabe? Tudo que tinha, assim, na escola eu fazia e eles me apoiavam. Só que não era o ideal de carreira que eles queriam que eu seguisse pra minha vida, porque realmente é uma área muito difícil. Só que quando a gente gosta de uma coisa, não tem jeito. E aí, hoje em dia, eu acho que uma das maiores conquistas que eu tive na minha vida foi ter o apoio dos meus pais, assim, de verdade. Porque se não fosse eles me apoiando hoje de várias formas, eu não poderia estar vivendo, correndo atrás realmente do meu sonho. E eu acho legal o que você falou, porque eu já entrevistei uma dançarina aqui, a Luana, que ela também falou sobre isso, da dança ela não ser uma profissão tão segura para quem decide viver, e toda a arte, né? Todo mundo que decide viver dessa arte, por exemplo, música, quando você fala que vai fazer música, as pessoas têm esse negócio de, mas e se não der certo? E se... Exatamente. Porque não é. E aí os meus pais até chegaram a falar pra mim, tipo, se você quer isso, pelo menos, sei lá, faz uma faculdade de música e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que
Acho que ao mesmo tempo, eu não sei se era exatamente isso que eu queria, sabe? Se era entrar pra faculdade, estar ali naquele espaço, porque a música pra mim, ela sempre foi um lugar tão de liberdade, que eu acho que eu não conseguia me enxergar num lugar onde eu não me sentiria extremamente à vontade. E eu nunca gostei de sala de aula. Eu não gosto. Eu não sou uma pessoa nada teórica. Eu sou uma pessoa extremamente intuitiva. Eu gosto de aprender fazendo. Eu gosto de aprender as coisas errando, sabe? Eu sou essa pessoa. Prática. Eu sou extremamente prática. Então, eu acho que eu não me via nesse espaço, assim, de ir pra faculdade de música, porque é uma coisa que eu amo tanto, sabe? E aí eu fiquei com medo de acabar se tornando maçante pra mim, né? Então, a música pra mim, ela tem que ser desse jeito. Tem que ser intuitiva, prática, e é assim que eu gosto. E aí você considera que a faculdade de música ela é muito teórica, mais do que na prática? Você... Eu acho que a faculdade de música da UFMT, ela tem um lugar muito específico, assim, sabe? Para pessoas que tocam muito bem um instrumento, para pessoas que trabalham especificamente com a voz. E eu sempre fui muito mais poética, sabe? A coisa que eu sempre gostei dentro da minha arte era a coisa de criar. De escrever música, de fazer poesia. E aí, através disso, eu uso também dessa ferramenta da música para poder me expressar, sabe? E foi aí que eu comecei a compor música, sabe? A fazer melodia, a pegar o violão, a começar a criar no violão uma música, assim, de verdade. Mas tudo surgiu dessa poesia que eu sempre gostei. Desde pequenininha eu sempre gostei de criar história, sabe? De contar a história, de fazer livrinho, de fazer poesia. Então, acho que parte daí a minha arte, assim. O fundo do fundo da minha arte, ela parte da poesia. Não, você tá falando aqui, eu tô lembrando que eu escrevia muita música quando era criança. Eu juro, eu tenho mas isso é muito legal, mas é assim que a gente começa. E, tipo, eu gostava de escrever e gostava de escrever sobre tudo. Eu fazia livrinho, eu pegava assim e dobrava o papel e fazia vários livrinhos. Eu fazia exatamente isso. É por isso que quando você falou, eu fiquei, meu Deus. Eu fazia exatamente isso, sério, de verdade. É muito assim. E aí, quando você achou na música esse começo de compor? Quando é que você olhou e falou, cara, isso que eu faço é música, isso que eu faço é arte? Quando é que você teve esse, meu Deus, eu não só canto a música dos outros, eu tenho a minha própria personalidade na música? Hoje, olhando pra trás, lembrando de algumas coisas, eu percebi que isso partiu muito da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi muito artística, assim, por mais que ela não consiga olhar por esse lado. Mas lembro que sempre que tinha que fazer algum trabalho relacionado à arte, de escrever, assim, pra mim e pro meu irmão, ela sempre estava à frente, sabe? Ela já escreveu poemas, assim, muito legais. Teve um poema que ela escreveu pro meu irmão concorrer num concurso, sabe, da escola, e aí ganhou, sabe? Então, ela sempre trouxe essa influência pra gente, assim, sabe, da poesia, e a gente ficava brincando quando era criança de fazer música. E aí, sempre que ela tava em casa e tal, a gente ficava ali na cozinha, eu pegava meu violão, aí a gente começava a brincar de criar música. Então, foi daí, sabe, que surgiu essa minha vontade de criar, sabe, de fazer poesia. E você acha que você sempre teve essa visão de que você ia fazer isso como propósito de vida, ou que você começou mais pelo hobby, aí ficou, não sei, vou, não vou, você sempre... Eu acho que não era nenhum nem outro. Eu sempre fui muito metida, assim, desde criança, assim, tipo de metida a querer se aparecer. Nossa, eu adorava. Eu era muito falante, eu era muito desinibida, assim, quando eu era criança. E hoje em dia, só porque eu tô me sentindo muito à vontade com você. Mas geralmente é muito difícil pra mim. Nossa, falar pra mim hoje é uma coisa muito difícil, porque eu fui uma criança que já falou muita besteira, sabe? E aí eu me envolvia, assim, no meio dos adultos, eu queria conversar com eles e tal. E aí não é normal. Acho que você vê uma criança, assim, querendo sempre aparecer e falar e tal. E quando eu percebi que em volta as pessoas, elas não gostavam tanto disso, eu fiquei um pouco acuada, sabe? Mas como foi sua pergunta mesmo? Quando você viu que isso era não só um hobby pra isso. você. Então, pra mim, era uma coisa, assim, muito inconsciente. Eu não coloquei nem pro lado de hobby, nem pro lado de propósito de vida. Era só uma coisa que eu gostava de fazer, sabe? Aí, o que acontece?
eu sempre gostei de música por muito tempo. E aí eu lembro que eu passei por uma fase, assim, muito difícil da minha vida, que foi desde a época que eu perdi minha avó. E aí, em seguida, logo eu comecei a sofrer bullying na escola, né? Eu tive um problema na minha gengiva chamado dente supranumerários ou supranumerários, eu esqueci, alguma coisa assim. Alguém aí que é dentista, que mexe, alguém sabe. E aí eu fiquei uns 4 anos da minha vida sem esse dente da frente. E eu era uma pré-adolescente. Então eu sofri, assim, muito bullying na escola e foi uma época, assim, muito sombria da minha vida. E eu, que era uma criança que gostava de fazer tudo, sabe? Eu passava do começo da manhã na escola até o final da noite. De manhã eu fazia dança, canto, tudo que eu falei. À tarde eu estudava e à noite eu fazia esporte. E aí, quando eu comecei a sofrer bullying, eu perdi, tipo, muita vontade de várias coisas assim, na minha vida. E aí eu me agarrei muito às coisas que eu já tinha. E o que eu já sabia fazer. Que era tocar o meu violão, que era fazer a minha música. E aí aquilo virou, assim, uma base, assim, da minha vida muito grande. Então eu já não conseguia me ver, assim, tipo, num geral. Tipo, ai, eu quero meio que trabalhar com isso, eu quero estudar isso. Não. Eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, eu desenvolvi ansiedade, sabe? E aí aquilo pra mim era só um conforto. A música pra mim ela virou um conforto muito grande. E aí eu fui pro ensino médio, né? Depois do ensino médio eu fiz 18 anos e aí teve a pandemia. Então, a vida virou uma bagunça. Minha vida virou completamente uma bagunça. Quando acabou a pandemia, a única coisa que eu sabia fazer era cantar. E que eu falei? Cara, eu vou trabalhar em barzinho, eu vou cantar em barzinho, eu vou, sei lá, eu vou ganhar dinheiro com o que eu já faço. E aí foi isso. Hoje sou eu, a Isa Fê, né? Que vocês conhecem. E eu sempre amei música. Sempre, assim, no fundo do meu coração. Mas eu sinto que eu tenho tanta coisa para explorar ainda, sabe? Eu deixei de dançar, né? Nesse tempo que eu comecei a ficar mal, né? Eu deixei de dançar, que é uma coisa que eu sempre amei muito. Eu sinto tanta falta, porque era um pedaço tão grande de mim aquilo. Eu sinto que eu poderia estar fazendo teatro, que eu poderia estar dançando, que eu poderia estar escrevendo muito mais, sabe? E eu parei de fazer tudo isso porque minha vida ficou bagunçada nesse meio tempo. E aí hoje eu sou uma adulta que precisa trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero deixar de sonhar, sabe? Então, eu tô aqui na luta para tentar fazer com que minhas composições sejam reconhecidas. Porque é uma forma de eu mostrar realmente quem eu sou, é escrevendo e fazendo música. Então, é isso, sabe? Eu tô me conhecendo agora também. Você falou da dança. Qual eram os seus hobbies fora da música? Porque já se entregou que você fazia dança, fazia esporte. Sim. Então, eu acho que antes da música, como eu te falei, eu sempre gostei da parte da escrita, sabe? Sempre foi o meu maior, assim, o meu primeiro conforto, a minha primeira paixão, sabe? Foi escrever. E aí veio a música, eu comecei a tocar. E aí dentro da música também veio a dança, né? A dança, ela vem ali dentro. E a dança, ela complementava muito esse meu trabalho cantando, meu trabalho compondo. Porque pra mim era isso. E foi um momento da minha vida que eu fiquei extremamente obcecada pela Lady Gaga. Sabe? Eu achava ela icônica, assim, sabe? Ela se expressava em tudo que ela fazia. Tudo que ela fazia era tão artístico e político e chocante. E eu achava aquilo inspirador, de verdade. Então, eu me via muito assim. Eu queria ser uma pessoa desse jeito. Uma pessoa que se expressava do jeito que se vestia, do jeito que se maquiava, do jeito que dançava, do jeito que cantava, sabe? Eu queria ser essa pessoa expressiva. Então, assim, tirando essas coisas, eu gostava muito da parte do esporte também. Eu nunca fui boa em esporte nenhum. Mas eu gostava muito de futsal. Eu já fiz natação, que eu não gosto. Eu já fiz basquete, que eu gosto de basquete, mas infelizmente minha carreira no basquete não deu certo por conta de que eu sou muito baixinha e também... Fala a sua altura aí para as pessoas. Eu tenho 1,60, eu acho. Mas eu tenho na minha cabeça que eu tenho 1,60, mas eu sou bem baixinha. Eu acho que eu sou mais baixa do que as pessoas estão acostumadas a ver, a pensar, né? Então, assim, sempre gostei muito de esporte, de dança, de escrever, sabe? Eu nunca me desenvolvi muito nessa parte do teatro, porque eu não senti Eu não senti que eu
algum lugar que eu pudesse desenvolver isso. Mas também eu gosto da parte dos bastidores, de tudo também. Eu sou meu próprio bastidor. Eu aprendi a me maquiar, eu aprendi a fazer meu cabelo. Tem roupa minha que eu mesma customizo, sabe? Então, a gente que faz arte se vira nos 30, né? É incrível. É a palavra. Eu faço balé e aí, assim, aprendi a me maquiar, aprendi a fazer penteado que eu não fazia a mínima ideia de como eu fazia. Tudo por quê? Ai, vai ter apresentação. Não tem dinheiro pra ficar pagando gente pra ficar fazendo por você. É exatamente isso. Se isso. for parar pra pagar todo mundo, toda vez que você for ter um show. Exatamente isso. E no começo é muito desafiador essa parte, porque é meio frustrante. A gente fica, cara, mas eu queria só ser artista, sabe? Eu queria só cantar, fazer minhas músicas. Aí eu tenho que virar cabeleireira, eu tenho que virar minha social média, eu tenho que virar tudo, sabe? E aí no começo é meio frustrante, mas depois te dá uma liberdade pra você não precisar de certas coisas, sabe? Não que eu não precise, mas hoje eu sou um pouco mais autossuficiente. Se eu tenho que fazer um show e aí não tem uma pessoa pra me maquiar, tá tudo bem. Eu começo a me... como é que fala? Eu começo a me produzir mais cedo, eu faço minha maquiagem, tá tudo certo. Não tem pra fazer meu cabelo, eu faço meu cabelo. Então, eu acho que eu acabei meio que entrando por esse lado de não ir atrás de algumas coisas, porque na minha cabeça eu fazia sozinha, sabe? É ruim e é bom também, porque eu acabo me sobrecarregando às vezes. E você falou que começou a cantar em barzinho pra poder ganhar a vida. Pra poder ter a minha renda, né? O pão de cada dia. Exatamente. E como é que foi, assim, a sua primeira apresentação em bar? Como é que foi? Nossa, cara. Então, eu comecei me apresentando na pizzaria de um amigo da minha família. Beijo, Vini. E aí, ele que me deu essa primeira oportunidade de poder ter uma apresentação e ser remunerada por isso. Porque antes eu já tinha feito outras apresentações e eu não estava ganhando dinheiro por isso. Até porque eu era menor de idade também. Eu tinha 15, sabe? 15 anos e tal. E aí ele foi essa primeira pessoa de falar, vem cantar. E aí você vai receber um cachê por isso. E foi minha primeira experiência e foi extremamente assustador. Nossa, foi desesperador. Eu não levava jeito nenhum para aquilo, sabe? Eu não entendia nada. Eu chegava lá com meu violão e aí, tipo... Caramba, que isso? O que eu tô fazendo? Eu tinha um repertório muito pequeno, sabe? Eu ficava muito presa ao meu repertório. Eu era muito limitada com a minha voz. Eu tinha muita insegurança. Até hoje, eu ainda estou quebrando várias inseguranças que eu tenho com a minha voz. Mas naquele momento eu tinha muito mais. Então eu não conseguia me soltar, sabe? Eu era muito tensa. E aí, até eu melhorar nisso... Levou muitos anos, sabe? Aí, na pandemia ali, deu uma parada. Aí, faz 2 anos que eu voltei a fazer barzinho. Hoje em dia, eu faço barzinho, toco em restaurante, aí faço evento particular também. Eu vou me enfiando. Hoje em dia, eu me enfio em tudo quanto é buraco, porque eu comecei a ver isso como uma forma de aprender, sabe? Hoje em dia, eu aprendo muito fazendo barzinho, porque eu tenho muita vergonha ainda. Só que encarar essas vergonhas de frente me ajuda muito. Assim, pelo menos pros meus sonhos, assim, sabe? Eu sonho grande. Apesar de tudo, eu sonho muito grande. E aí eu fico pensando, cara, e se no dia eu for lá na Globo fazer uma entrevista, eu vou ficar com essa vergonha? Ah, para com isso. Então eu coloco minha cara, sabe? Nas coisas muito mais. Eu já fui muito mais travada. Eu já cheguei de desmarcar a entrevista, assim, bem em cima da hora, por medo, assim, de verdade. Eu já tive uma crise de pânico no meio de uma entrevista. Acho que foi na rádio também. E aí eu, sei lá, sério, fiquei muito ansiosa. E aí aquela entrevista não rendeu quase nada pra mim. Mas, sei lá, a gente respira, a gente avalia a situação de novo. E aí eu me perdoo por essas coisas, porque tem coisas que não são culpa minha, sabe? Tudo bem, acontece. E aí eu me dou uma chance de novo, né? A vida, ela é isso. A gente erra mesmo, e aí a gente avalia as coisas que acontecem e a gente se dá uma chance novamente e a gente segue. Menina, você subestima muito. Gente, ela chegou aqui hoje e falou assim, ai, porque minha voz de manhã não é muito boa. Ela começou a cantar porque assim, ó, Jesus, a minha voz não é boa de manhã, não é boa à tarde, não é boa à noite, é boa quando? Oxi, não entendi. Mas assim, obrigada. Que voz. Muito obrigada. E você também, já que falamos do seu primeiro show, vamos falar do seu show mais difícil. Qual que foi o show que você falou?
Meu Deus. O show mais difícil, caramba. Olha, eu gosto muito do palco. Eu adoro, de verdade. Mas teve um momento da minha vida que eu tava muito insegura comigo mesma. E aí eu posso dizer que esses shows foram muito difíceis pra mim, porque eu não conseguia aproveitar nada. E poxa, o palco pra mim é um dos momentos mais felizes da minha vida. E quando eu subo no palco e eu não tô feliz, isso pra mim é muito difícil. Isso pra mim é frustrante demais. E aí eu começo como é que fala? Começo a repensar tudo na minha vida. Falo, poxa, mas eu não devia estar me sentindo assim no lugar que eu mais me sinto bem. Então, eu não consigo me lembrar exatamente de uma apresentação muito difícil, mas eu consigo lembrar de momentos difíceis que eu tive que subir no palco e eu não estava bem fazendo aquilo. E aí, para mim, não é legal, sabe? Mas difícil para mim é o antes, é o depois, sabe? É lidar com a parte burocrática, é ter que fazer a divulgação na internet, é ter que ser tudo ao mesmo tempo, é ter que ser minha própria produtora, minha própria empresária. Agora, subir no palco, para mim, é desafiador. Eu não diria que também é fácil, assim, não, sabe? Mas, assim, é uma coisa desafiadora que eu amo tanto fazer que eu não enxergo como uma coisa difícil, sabe? É uma coisa legal pra mim. Tipo, subi, tô nervosa, mas vamos lá, vamos enfrentar, sabe? Eu vejo desse jeito. E o nervosismo, você acha que atrapalha muito? Como é que você lida com isso? Porque, assim, toda vez que eu vou fazer apresentação antes de subir no palco, é aquele frio na barriga, você fala... Vai. E só vai. Eu sou muito... Eu faço uma coisa que é, tipo, meio que me ver em terceira pessoa, assim, sabe? Eu tô aqui passando por esse nervosismo e aí eu fico me olhando de fora. Eu fico, sabe? Se tivesse uma pessoa que pudesse me ajudar naquele momento, eu fico tentando ser essa pessoa pra mim. Fico, tipo, calma. Por que você tá nervosa? Por quê? O que aconteceu? Sabe? E aí eu fico tentando me sentir melhor com isso. E eu consegui, como é que fala, me conectar com as pessoas que estão me assistindo, é uma coisa que me ajuda muito. Então, se você for no show meu um dia, você vai ver que eu falo demais. Mas isso me ajuda muito, porque eu preciso que as pessoas me enxerguem como ser humano, que tem medo e que não sabe exatamente o que está fazendo, sabe? Eu sou uma pessoa normal. E aí, essa conexão que eu vou criando com as pessoas ali, de falar um oi, o meu bordão é falar bom dia, né? Bom dia, eu sou a Isa Fê. E aí, eu abrir a minha boca, começar a me expressar, começar a falar, isso vai tirando o meu nervosismo, assim, aos poucos. Não é fácil no começo, sabe? É desafiador, dá nervosismo, mas, cara, eu me propus a fazer isso, sabe? E aí, às vezes, de verdade, é muito desafiador. Eu tenho muita ansiedade, mas eu começo a me soltar no palco, eu quero ficar lá pra sempre. Eu sou assim, gente, sabe? Não, me deixa cantando mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu sou desse jeito. Depois que eu me solto. Eu vi o seu TikTok. Como é que você começou a gravar pra lá? Porque, olha... Então, nossa, você pegou num assunto agora. Menina, quando eu tinha 18 anos, e aí eu falei dessa parte da pandemia, tudo, aí eu tava perdida. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu falei, cara, eu sempre quis ir embora pra São Paulo. Aí eu falei assim, eu vou juntar um dinheiro e vou embora pra São Paulo. Não quero saber, sabe? Eu comecei a trabalhar, eu tive o meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu comecei a trabalhar no shopping, numa loja lá. E aí... eu falei, vou juntar esse dinheiro aqui, porque quando tiver flexibilizando a pandemia, eu vou embora para São Paulo, eu vou tentar a minha carreira de artista, eu não quero nem saber, eu vou fazer mesmo. E aí, eu vou te falar, deu 2 meses de serviço, eu não aguentei. Aí eu falei, cara, não aguento mais. E aí eu pedi minha demissão, fui embora. E aí eu peguei aquele meu dinheiro do meu primeiro salário, e eu comprei um celular, comprei um iPhone, na época, que para mim já era muito melhor do que o meu celular. E aí, apesar de ser usado e tal, ele me ajudou muito. Eu comecei a gravar os meus vídeos no TikTok. Eu comecei a usar o TikTok, na real. Né? Eu tinha muito preconceito no começo, mas a minha mãe adorava o TikTok. Ela falou, vai pro TikTok, menina. Aí eu fui. E aí eu comecei a gravar vídeo, assim, sem pretensão nenhuma, sabe? Aí teve um vídeo meu lá que eu tava me apresentando. Oi, eu sou a Isabelle. Na época eu falava Isabelle Ferreira, não sei o quê, né? Que é o meu nome. E aí, eu acordei no outro dia, menina, tinha umas 15 mil curtidas naquele vídeo. Eu fiquei assustada, assim, eu falei, do nada isso?
E eu aí, falei meu nome, gente, que é isso? exatamente. E aí, depois daquilo, as pessoas falaram, mostra suas músicas pra gente e tal. Eu comecei a mostrar minhas músicas. E aí, a coisa começou a acontecer. Né? Eu postava um pouquinho de cada música. E aí, eu fazia música também. Eu tenho muita facilidade pra compor, assim, uma coisinha boba. Papá. Eu comecei a postar. E aí, aconteceram muitas coisas ali. Eu sei que eu ganhei 30 mil seguidores, assim, em alguns meses. Um cara de São Paulo entrou em contato comigo. Aí ele falou que ele queria me empresariar. E aí a gente começou Ele começou a ser meu empresário, né? Ele me ajudou com algumas coisas e tal. Eu lembro que o meu primeiro ensaio de fotos foi ele que pagou pra mim fazer e tal. Só que ele morava longe, né? E eu ainda era uma menina, com muito medo do que estava fazendo. Eu vou te falar uma coisa agora. Eu tenho muito medo de ser famosa. Nossa, é o que eu mais tenho medo nesse mundo. É ser famosa. Só que, ao mesmo tempo, tem uma coisa assim no meu coração que sente que eu estou passando a minha vida me preparando para isso. Eu nunca quis ser famosa. Eu sempre quis ser uma artista muito incrível, assim, na minha cabeça. Na minha cabeça, eu ia ser uma artista tipo a Lady Gaga, tipo Michael Jackson, tipo... Mas sem a fã. Tipo a Ludmilla, que eu sou muito fã também, sabe? Tipo Elis Regina, que eu gosto muito da galera antiga do MPB também. Não sem a fama. Eu achei que até a fama, mas eu não sabia como era a fama, sabe? Eu não sabia que, do nada, iam aparecer pessoas que você nunca viu na sua vida, assim... Várias pessoas, querendo saber de você, sabe? Falando com você e tal, e te cobrando aparecer. E eu nunca gostei dessa cobrança, dessa responsabilidade. Eu não sou uma pessoa muito responsável. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer. E se eu não tô a fim de fazer, ai, minha filha, é muito difícil pra mim. Então, assim, eu descobri que ser famosa não era uma coisa assim tão legal. Não era uma coisa assim tão fácil. Ai, agora minha vida tá maravilhosa. Não é assim, sabe? Então, o pouco que eu pude experimentar, sabe? De viralizar ali naquele nicho e tal, me assustou muito, sabe? E não tinha sido a primeira vez também. Com 15 anos, eu tive um outro vídeo viralizado no Facebook. E aí eu fiquei muito assustada também. Eu fiquei, ai, meu Deus do céu, e agora o que eu tô fazendo na minha vida? É muito assustador. Pra mim é uma coisa muito assustadora, mas eu me preparo pra isso, de verdade, porque eu realmente acredito no meu trabalho. Eu acredito que eu sou muito boa no que eu faço e eu espero poder ter o sucesso, sabe? Eu espero poder chegar nesse lugar e você sabe que junto com o sucesso vem a fama. Então eu me preparo pra isso, sabe? Então eu comecei no TikTok nesse momento, tal, eu tava ali na pandemia, comecei a fazer os vídeos sem pretensão nenhuma, quando eu vi eu tava com 30 mil seguidores, e aí esse cara começou a me empresariar, aí eu vi as coisas começando a acontecer, aí eu recuei, fiquei assustada. E aí assim que eu comecei a parar, que eu falei pra ele que eu não tava muito legal, aí a gente desfez, né, aquela parceria. Só que ele também me ajudou a escolher o nome Isafê, né? Então foi graças a ele que hoje eu sou Isafê também. Aí eu parei por um tempo, parei de postar. E depois que eu parei de postar, as coisas já não começaram a viralizar como antes. Aí eu já comecei a ficar frustrada também, sabe? Eu falei, ai, meu Deus do céu, não vai mais dar certo nada pra mim e tal. E aí até hoje o meu TikTok não voltou do mesmo jeito, mas eu também entendo que é isso, sabe? São momentos da vida. E aí, tudo bem, eu não aproveitei aquela oportunidade como eu poderia ter aproveitado, mas eu sei que também vão vir outras. E é isso. A gente tá conversando aqui um tempão. Quanto tempo a gente ainda tem? Bastante? Dá pra conversar? Fica à vontade. Então tá. Queria saber qual foi a sua primeira composição. Nossa, a minha primeira composição. Eu tirei do fundo do baú essa. Tirei do fundo do baú. Meu Deus. As minhas primeiras composições, como eu falei, eu fiz com a minha mãe, né? A gente ficava brincando de compor. Então eu não lembro bem. Mas eu lembro que a primeira composição que é muito especial pra mim é uma que eu fiz quando eu tinha uns 11 anos de idade. Uns 10 anos de idade. Eu sofri um bullying legal na escola. E, assim, antes daquilo que eu te falei, né, do problema da gengiva que eu tive, eu estudei numa escola particular por uns 8 anos. E aí,
Eu não tinha a mesma condição daquelas pessoas, né? Eu reconheço que, nossa, eu tive muito privilégio por ter ido para uma escola particular, mas isso foi muito porque o meu pai sempre colocou muito na minha cabeça que o estudo era tudo, sabe, na minha vida. Então, ele fez de tudo para eu poder ter um bom estudo, e eu tive graças a ele. Mas eu não tinha a mesma condição daquelas pessoas e daquelas crianças, éramos todas crianças. Então, quando você é criança, você não tem muito filtro, sabe? E aí tinham meninas que eram mais malvadas, assim, sabe? E... Sempre tem. Exatamente. E aquilo mexia muito comigo quando eu era criança, mas eu acho que eu usava, assim, da minha arte como uma forma de poder rebater tudo aquilo. Então, eu fiz uma música meio que fazendo bullying com as pessoas que faziam bullying comigo. E, tipo, rebatendo todas aquelas críticas e tal. Eu falava, tipo, elas são as três poderosas, são as patricinhas vingadoras. Enfim, e era uma música muito bobinha. Mas toda vez que elas entravam na sala de aula, a sala inteira começava a cantar a música pra elas, sabe? E aí... Enfim, depois eu percebi que aquilo não era uma coisa tão legal, aí eu parei e tal. Mas a música, ela, pra mim, começou nesses espaços, assim, de poder ter uma voz. Tipo, as pessoas, elas não gostam de mim? Sei lá, alguém tá fazendo bullying comigo? Então eu vou rebater, sabe? Então... E eu fazia isso. De fala, exatamente. Entendeu? E as minhas primeiras músicas eram isso, eram coisas mais bobinhas e tal. Mas, enfim, eu não sei se eu tenho uma primeira música, assim, que eu falo pra você... Nossa, essa eu levo comigo até hoje. Eu lembro que quando eu tinha também... Minha primeira música de amor foi com 14 anos de idade. Foi um amor platônico que eu tive pelo Matheus. Oi, Matheus. Nossa! E aí, tipo, ele acabou com a minha vida daquele tempo. Ele não queria nada comigo, sabe? E aí eu fiz uma música pra ele, que eu tenho até hoje, acho que no meu YouTube, essa música... Que falava assim, que a escuridão dos seus olhos, quando se encontrar com os meus, consigo sentir sua alma como se você só fosse meu. Parece contraditório, mas o destino escreveu que esse seria o fim de um começo que não era meu. Eu tinha 14 anos nessa época. Eu tô passada chocada com 14 anos, eu não tinha essa habilidade de falar... Eu era muito dramática. Eu nasci com drama na minha alma, sabe? Eu sou o drama em pessoa. E é isso faz muita parte de mim. Então, essa foi uma das minhas primeiras composições, assim, que até hoje eu tenho lá no meu YouTube e tal. Mas eu tenho bastante música até, sabe? Se alguém escrever uma música pra mim, eu acho que eu vou de rap, assim. Acabou. Não, Quer casar comigo? Assim, desse porque, jeito. Nossa, uma música, eu sou muito dessas. Eu já de linguagem dediquei de amor. muito, sim, é muito tipo legal. assim, eu faço carta, eu sou muito, muito carinhosa, assim. E aí, quando alguém faz o mínimo por mim, eu falo, nossa, que... Sim, nossa, mas pra mim, exatamente, tipo... Matheus, quem é você? Meu filho, estamos te procurando. Nossa, não, fica aí na sua, Matheus. Você ainda conhece o Matheus? Eu acho que de vez em quando vejo no meu Instagram e tal, sabe? Mas... Nossa. E o Matheus sabe que aquela música era pra ele? Eu não sei se ele sabe. Eu não sei, sabe? Acho que não importa mais. Mas assim... Esquece. Exatamente. Depois dele veio outros. Veio o Nicolas, sabe? Veio várias outras pessoas, assim, na minha vida. E eu compus muitas músicas pra esses meus amores, né? O Matheus foi o primeiro. O Pedro foi o primeiro. Olha que eu sou dessa. Eu tenho muitas histórias. Aí teve Pedro, aí teve Matheus, aí teve outros. E aí hoje em dia eu estou namorando. Tô muito bem com o meu coração. Mas já compus muitas músicas de amor. Geralmente não eram nem de amor, né? Era tipo, a pessoa não gosta de mim. Era uma coisa mais platônica, assim. Mas é isso. E também você falou de várias composições de amor. Você já teve alguma composição, assim, que marcou seu coração, tipo, de um momento difícil, que você fala, cara, aquilo ali tem meu sentimento inteiro. Nossa, foi a que eu cantei pra você antes da gente começar. Pra mim, essa música foi... Até hoje, assim, eu tenho uma coisa, do meu jeito de escrever, da minha poesia. Hoje em dia, eu tenho mais isso de sempre tentar ser muito direta, assim, com as palavras. Porque eu quero que as pessoas, elas realmente entendam.
tem música que você escuta e aí ela é uma poesia, assim, muito difícil de entender, sabe? E aí, no começo, eu tinha bastante referência desse tipo de escrita. Mas, depois que eu comecei a gostar muito de Cazuza, e aí escutei muito Belchior também, e gosto muito de Ludmilla, eu tenho mais essa coisa de querer compor músicas que as pessoas vão entender, sabe? O que eu tô sentindo. São palavras simples, mas é isso, sabe? Derramei aqui tudo. E aí tem aquela música que se chama Nem Eu Sei. Se quiser, eu toco ela agora. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Inclusive, vamos aproveitar esse momento para falar as nossas redes sociais do ClaraCast. É a ClaraCast, sigam lá. E a minha é Ana Clara Souza. Da Isa é... Isa Fê, underline. Então sigam lá e agora a gente vai ter uma palhinha da Isa com a música dela, Nem Eu Sei. Nem Eu Sei, adoro o nome dessa música. As pessoas perguntam, como é o nome dessa música? Eu nem eu sei. Queria perguntar se ainda me ama. Eu já não sinto mais que quer continuar. Eu te amo demais, muito mais do que já demonstrei. Mas se você não vem, o que eu vou pensar? É que eu sou imatura demais, confusa demais, espero demais. E aqui não tem sorriso, sou rei, nem Djavan, nem Nando Reis. Não há quem diga por mim aquilo que nem eu sei. Se for tarde demais, cê pode me falar. Eu sei que eu demorei pra poder me doar, mas sabe que eu não sou fácil de lidar nem pra mim. Posso te magoar pra te fazer partir. Eu procurei saudade nas tuas expressões, palavras com verdade nas letras de canções que você tem ouvido, amor. Mas se quer chorar por nós, chora então ao som da minha voz. Dizendo, por favor, não desiste de mim. Se ainda existe amor, não me deixe partir. Não quero ninguém mais, mas quero que me queira também. Não posso estar com quem não acredita em mim. Seu orgulho só me afasta mais, amor, por favor, me mande sinais. E aqui não tem sorriso, sou rei, nem Djavan, nem Nando Reis. Não há quem diga por mim aquilo que nem eu sei. Gente, olha, eu tô apaixonada nessa voz, tô apaixonada nessa música. Ela, incrível, incrível. Estamos caminhando pro nosso fim e queria agradecer todo mundo que tá assistindo, todo mundo que mandou mensagem, comentou, tava aqui no chat. Vamos ler os comentários, Isa. Ó,
Já tem gente querendo te convidar para cantar com eles. Olha, quero te convidar para cantar comigo. Com certeza, manda um direct lá, Isafeh _ Izafeh, que é diferenciado que escreve. Olha, a Isa, eu acho que vocês viram um pouquinho do talento dela, que olha, que pessoa incrível. Mandar um beijo para todo mundo que estava assistindo. Vocês são incríveis. Muito obrigada pela acompanhar o ClaraCast. E agora a gente vai tocar mais uma para acabar e já vou me despedir de vocês. Um beijo, foi muito bom o programa de hoje. Muito obrigada, Isa, pela Obrigada a você. Muito obrigada pelo convite, tá? Amei. Você falou, eu tava com medo de ficar acanhada, minha filha. Vai cantar até amanhã, a gente deixa. Você é maravilhosa também, tá? De verdade. Obrigada. E é isso, gente. Sigam a Isa, sigam o ClaraCast, fiquem acompanhando para os próximos episódios. Um beijo. Pode? Vou fazer mais uma. Vou fazer uma outra também, que é uma que fez um sucessinho lá no meu TikTok. Que eu acho que os meus 3 fãs, né? Que o meu fã-clube é os 3 fãs da Isafeh. Sim. Meus 3 fãs, eu acho que eles gostam. Eu queria pensar que era tudo sinais. Sua mão, seu olhar, se eu fico um pouco mais. Mas engano, você me engana tão bem. E eu queria que fosse real e você precisava de alguém. Cabe a mim aceitar que foi tudo engano. Você me engana tão bem. Diz que eu senti só e tudo o que aconteceu foi só dentro de mim. Mas que engano, que eu não me esqueço como eu vim parar aqui. Eu podia, bem que eu podia, culpar minha loucura, o karma, os astros, a hipomania. Mas seria um engano e poderia até me enganar se você não estivesse se enganando. Mas já converso tanto com o teu olhar que não dá pra dizer que eu senti só e tudo o que aconteceu foi só dentro de mim. Mas que engano negar seus sentimentos e chegar aqui. Você me engana tão bem.